projeto mais familiar, não é? O memorial é um sonho meu, sendo pintor, e juntamente com minha família, com os meus filhos e a minha esposa. A gente tinha um sonho de comprar uma área de caatinga. Talvez não era nem essa questão de construção do memorial, mas sim de preservação. Sendo pintor, eu tenho assim um fascínio pelas casas de farinha. E eu falei, rapaz, é um sonho de eu construir uma casa de farinha, como se eu estivesse tirando assim das telas da minha pintura e colocar no real, no original. Aí, com o apoio da família, que parece que é doido igual eu mesmo, aí falou, não, tá tudo bem, vamos construir uma casa de farinha. Aí vai eu pesquisar e garimpar peças para a construção dessa casa de farinha. Depois da construção da casa de farinha, a gente já começa a pensar mais amplo, né? Por que não uma casa de enchimento? Já que eu coloco nas minhas telas, nos meus trabalhos, muito essa questão dos enchimentos e tal. Constrói-se uma casa de enchimento. E aí depois vai surgindo e outras ideias e termina já com esse vilarejo, né, voltado ao nosso passado. As Ilíadas, inspirou os Lusíadas de Camões de Portugal. Construir esse espaço que eu costumo chamar de recepção, é uma recepção voltada para os anos 70, para a minha contemporaneidade, né? Como se eu voltasse à minha infância e a gente constrói baseado na construção dos povoados, das cidades da década de 70 e 80. Juntamente com ele vem uma peça que eu tenho assim o maior cuidado em preservar, que é o balcão da loja do meu pai, né? O balcão e prateleira. Esse balcão ele é de 48, então eu juntamente com meu filho falou, pai, tá bom de a gente fazer esse espaço mais voltado para a questão do balcão. A partir do balcão, da prateleira, a gente começa, por que não colocar peças de valores afetivos que as pessoas vêm doando para a gente? Porque Memorial do Sertão, na verdade, em primeiro plano, é mostrar as coisas do sertanejo, aquilo que o sertanejo usou e ainda usa. Por exemplo, barril, carote, cangaia, bola de torrar café, carro de boi, gibão, alforje, enfim, todo esse aparato que o sertanejo usa e usou, né? Se depender do Memorial do Sertão, essa cultura não vai se perder no tempo. Essa cultura ela prevalece. E principalmente a gente utilizar um espaço como esse para a gente dar aulas vivas sobre a caatinga. A gente tem aqui uma biodiversidade incrível. Isso aqui é uma aula, isso aqui é um ambiente de uma sala viva, de um laboratório vivo da caatinga e que a gente não pode perder jamais, até porque isso é um patrimônio natural da humanidade. E só aqui tem, não existe em outro lugar do mundo. E a gente costuma dizer que na caatinga a gente tem o alimento e o remédio. Hoje, num processo de regeneração, seja da agricultura, seja do regenerar nossos costumes, que a gente passou a falar, esquecer de onde viemos, esquecer da identidade, mas olha agora, o que é que a gente tem de potência? Precisa algo externo para a gente conviver bem aqui com o semiárido? E o Memorial do Sertão nos traz essa provocação. E aí, já com essa casa de farinha e casa de enchimento, veio uma cunhada minha aqui fazer uma visita
E aí falou, Carneiro, por que que a gente não abre aqui para visitação das escolas? Rapaz, aí é que foi o problema, viu? Porque a partir desse momento sempre há visitas aqui no memorial. Então, a partir de 2018 que começam as visitas das escolas aqui. Começou primeiro com as escolas particulares, depois vieram as escolas públicas da sede de Irecê. Aí começa as escolas da região, né? E depois as escolas dos povoados. E aí faz uma extensão para as escolas de fora também. E eu tive, assim, a grata satisfação de receber a Universidade Federal da Bahia aqui, com o curso de Biologia. E já tem uma parceria também com a UNEB. A UNEB sempre faz visitações aqui com os alunos para os cursos de agroecologia, né? Já recebi aqui várias pessoas de, assim, artistas, né? Repórteres. Enquanto a ABAE foi assim uma experiência fantástica, porque de certa forma eu trouxe eles aqui para, digamos assim, alimentar mais a alma deles, né? A vivência. Eu senti aqui a alegria deles quando eles, aqui nessa bodega, começaram a ver alguns objetos que fizeram parte da história deles, tal, e a gente vê assim nos olhos, alguns lacrimejam e outros se sentem bastante alegres. Aqui é um reencontro do sertanejo com o próprio sertanejo, tá? O memorial, ele hoje tem a preocupação, principalmente com as crianças, do conhecimento da nossa fauna, da nossa flora e principalmente da preservação. Preservar não só a fauna e a flora, mas também a nossa história, essa história passada e tal. O Memorial do Sertão é como um portal de fato para a gente começar a problematizar e discutir o que é que a gente tem de potência. O que é que a gente tem, começando pela história, pelo povo que aqui vive, que constituiu suas famílias, e aí a gente olha, conseguiram sobreviver, produzindo, reproduzindo seu meio de cultura, mas acima de tudo, agora nos faz repensar em um momento que a gente vive, de um processo de desertificação muito intenso, principalmente na região de Irecê, onde há décadas isso daí já está sendo ilustrado, e a gente traz assim para essa não só retratar a Caatinga, o sertão, mas falar o que é que tem de potência. E quando a gente analisa, por exemplo, o nosso território de identidade, onde a Caatinga ela foi extremamente devastada, a gente tem um memorial da cultura sertaneja e principalmente do bioma da Caatinga, é algo extremamente importante do ponto de vista do fortalecimento da nossa identidade cultural. As pessoas chegam aqui mesmo nesse período agora que a gente está, agora em outubro, e acreditam que tudo isso aqui está morto. Mas na verdade basta uma chuva como foi essa que foi dada ontem, para daqui a 15, 20 dias a Caatinga explodir num verde novo. O memorial é como se fosse um retrovisor. Você não dirige só olhando para frente, volta e meia tem que olhar para trás. E aí surgiu essa ideia de ponto de cultura. Aí eu falei, rapaz, vamos ver se a gente consegue escrever no Ministério da Cultura para que se tornar um ponto de cultura. Aí fizemos todo o trabalho, o portfólio, as visitas, uma descrição bacana, acho que ficou bem profunda. Mandamos para lá
Eu sei que o prazo seria de 90 dias. Poxa, foi legal, foi uma surpresa boa, porque em 6 dias eles aprovaram. Eu só tenho a agradecer, né? Um amigo meu que é músico, ele esteve, porque vem bastante músico também, e ele andando comigo na Caatinga falou: seu Carneiro, a gente aqui não anda, a gente levita, né? Então se torna um espaço mágico, se torna esse espaço mágico que as pessoas se sentem gente. O memorial traz a cultura de um sertão, de um tempo, a partir de que Carneiro, a partir das suas telas, eu já tinha observado telas anteriores, e quando tem, por exemplo, uma bodega surtida, uma igrejinha, uma casa de farinha, uma casa de engenho, tudo isso, na verdade, são elementos da nossa cultura. Ou seja, por trás de um engenho tem uma cultura muito vasta que sustentou uma geração e diversas gerações. Quando a gente vê uma casa de farinha, a gente vê ali, na verdade, o que o sertanejo tem de mais interessante, que é a capacidade de conviver com a seca. A seca a gente nunca vai conseguir acabar, mas a grande questão é a gente conseguir conviver com a seca. E o sertanejo consegue, de forma muito interessante, conviver com a seca. Então, mais do que nunca, retratar o que a gente via nos quadros de Carneiro com essa alegria e trazer agora para o memorial com todos os elementos que são trazidos de uma maneira muito simples, contextualizada, e falar que aqui a gente tem tecnologia, aqui a gente tem história e aqui a gente tem sabedoria. Eu costumo dizer que é um memorial a tela em 3D, né? As pessoas conheceram o meu trabalho e andando por dentro dele, né? Você vai adentrar ao sertão através do memorial, através dessa trilha e tal. Então é bastante profundo, transcender para outra dimensão, voltar. Eu citei uma frase legal, que conhecer o memorial é voltar ao passado em uma nave futurista, não é? Também. Fenomenal, escreveu as Ilíadas, inspirou os Lusíadas de Camões de Portugal, poeta intelectual e grande sonetista, também renascentista, se fosse vivo dizia.